Boa noite a todos. Queria agradecer a presença, vereador Dimas, vereador Sérgio, pessoal aqui, os funcionários da Câmara, pessoal lá da Prefeitura também, que nos ajuda a fazer aí a apresentação, Riffel, Matheus, obrigado, todos os presentes. Nós vamos apresentar as metas fiscais do município de São José dos Campos do terceiro quadrimestre de 2019. Em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, de 4 de maio de 2000, demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2019 nesta audiência pública na Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal. As receitas totais da Prefeitura. A gente tinha um orçado para 2019 de 2.613 bilhões. E foram efetivamente arrecadados 2.626 bilhões, cerca de 0,5% acima daquilo que foi orçado. Muito disso se deve às receitas correntes, que são as receitas onde a Prefeitura também atua e consegue, de alguma forma, melhorar a arrecadação. A gente tinha um orçado de 2.429 bilhões de receitas correntes e foram efetivamente arrecadados 2.462 bilhões, 1,4% acima do que foi orçado. Nas receitas de capital, onde aí incluem-se as operações de crédito, havia um orçado de 183 milhões e foram efetivamente arrecadados 163 milhões. Esse decréscimo de 20 milhões se deve basicamente ao BRT, que está no orçado 40 milhões para o BRT e não foi nada arrecadado. Então, excluindo o BRT do orçado, na verdade, arrecadamos 20 milhões a mais do que aquilo que estava orçado. Das receitas correntes, a gente pode ver ali o IPTU, o ISS, o ITBI, que são os impostos municipais. O orçado de 657 milhões foram efetivamente arrecadados 677 milhões. Esses 20 milhões são, de fato, trabalho da Prefeitura no sentido de coibir a sonegação. Tá? Os demais impostos, taxas e contribuições de melhoria, de um orçado de 164 milhões, foram efetivamente arrecadados 170 milhões. 3,6% acima. As transferências correntes, aí é onde estão as maiores receitas do município, o ICMS está aí. De um orçado de 1.509 foram efetivamente arrecadados 1.513. Pouco mais de 4 milhões a mais ali. As demais receitas, de um orçado de 97 milhões, foram arrecadados 100 milhões, que dá 2,9% acima. Das receitas de capital, as transferências de capital tinham um orçado de 23 milhões, foram arrecadados apenas 7 milhões. Alienação de bens, a gente tinha orçado só 66 mil reais, foram... Vamos voltar depois, o que é essa receita de capital aí, que deu essa diferença abaixo? Transferência de capital, normalmente, são os convênios que no orçamento a gente prevê que vão acontecer e por algum motivo atrasam e aí o repasse dele acaba ficando para o ano seguinte. Ou às vezes nem se configura, alguns nem se configuraram. Essas transferências de capital basicamente é esse tipo de transferência. A alienação de bens, a gente tinha um orçado só de 66 mil, foram arrecadados 2.197. Isso daí é o leilão que não havia previsto no orçamento, quando da elaboração, e foi feito um leilão ano passado que arrecadou cerca de 2 milhões. As operações de crédito, aí tinha um orçado de 160 milhões, aí inclui o BRT, que eu disse para vocês, e foram arrecadados 153, 7 milhões abaixo. Mas você vê que haviam 40 milhões ali no 160 do BRT. Então, realmente, a operação de crédito também arrecadou a mais. Por tipos de receita, as receitas próprias teve um acréscimo de 2,1%. De 1.821 arrecadou-se 1.860.
E das receitas vinculadas, de 791, arrecadou-se 765. Um comparativo da receita orçada com a receita realizada. Então, das receitas correntes, aquele número de 2.429 se transformou em 2.462, aí o ICMS, só o ICMS, o orçado dele de 957 foi 969, pouco mais de 1% a mais do que o orçado. O ISS, aí o grande incremento da nossa receita está aí no ISS. De 303 milhões orçados, foram realizados 330 milhões, cerca de 10%, quase 9% a mais. O IPTU, de 280, arrecadou 266. O SUS, de 156, arrecadou 152. O IPVA, de 143, arrecadou 139. As outras despesas todas, né, juntando as outras, de 586 arrecadou-se 604, e as receitas de capital, os 183 aí, que se transformaram em 163 milhões. E um total final de 2.626. Se compararmos 2018 com 2019, já descontada a inflação do período, a gente corrigiu o valor de 2018 ali, houve um acréscimo na receita do município da ordem de 9,6%. Das receitas correntes de 2.365 em 2018 corrigidos, em 2019 se transformaram nos 2.462. O ICMS teve um acréscimo de 942 para 969. O ISS de 299 foi para 330, está aí os 10% acima, já descontada a inflação. O IPTU passou de 266.400 para 266.300, um número bem parecido. O SUS de 151 foi para 152. O IPVA de 138 foi para 139. E as outras receitas de 566 para 604. Aí as receitas de capital aí mostram um avanço grande, de 30 milhões foi para 163 milhões em 2019. Já as despesas de 2019, a gente tinha um orçado original de 2.613, é o mesmo número da receita. Houveram anulações da ordem de 363 milhões e outras suplementações da ordem de 600 milhões, o que se transformou num orçado atual, na data de 31 de dezembro, de 2.849. Disso foi, de fato, empenhado 2.640, liquidados 2.508 e efetivamente pagos 2.468. O empenhado menos o pago dá os restos a pagar, que são as despesas do final do ano que ficam para serem quitadas em janeiro do ano seguinte, da ordem de 172 milhões. Aí, para mostrar os gastos da prefeitura, onde eles ocorrem, né? As maiores despesas são as despesas correntes, que de um orçado atual de 1.385, nós empenhamos 1.338. A segunda maior despesa da prefeitura é com pessoal em encargos. De um orçado de 809, nós efetivamente empenhamos 798 milhões. Depois vieram os investimentos, que empenhamos 280 milhões e pagamos efetivamente em 2019 227 milhões, quase 228 milhões. É um número significativo, percentualmente significativo no ano. E os juros de amortização da dívida, ali o orçado empenhado e liquidado e pago efetivamente no ano na ordem de 64 milhões de reais. Um comparativo do orçado das despesas da prefeitura de 2.385, nós realizamos 2.310. E os repasses financeiros orçados em 227 milhões, realizamos de fato 157 milhões. Aí está o segredo da prefeitura manter as suas finanças em dia, é não gastar mais do que se arrecada, né? Aí prova que a gente, embora tenha feito tudo aquilo de investimento, ainda seguramos a despesa na ordem de 5,6% em relação ao orçado. Um comparativo dos gastos de 2018 com 2019. Os gastos de 2018 também corrigidos pela inflação do período, de 4,31%, o IPCA de janeiro a dezembro de 2019. Em 2018, nós pagamos com pessoal em encargos 802 milhões. Em 2019, 787 milhões. Uma variação percentual de menos 1,8%.
As outras despesas correntes, em 2018, foram 1 bilhão 174 milhões. Em 2019, pagamos 1 bilhão 230, 4,8% a mais. Os investimentos, de 158 milhões pagos em 2018, pagamos em 2019 227 milhões, cerca de 44% a mais. E o serviço da dívida, os juros e amortização, de 45 milhões pagos em 2018, foram pagos em 2019 64 milhões, 40% a mais também. Isso dá um total de despesa da Prefeitura de 2 bilhões 179 em 2018 e 2 bilhões 310 em 2019, cerca de 130 milhões a mais. Os repasses financeiros de 141 milhões em 2018 foram pagos em 2019 157 milhões, cerca de 11% a mais. E um total de despesa do município, que foi de 2 bilhões 321 em 2018, passou para 2019 2 bilhões 468, cerca de 6,3% acima. Obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aquela autorização que nós assinamos, aquela autorização que nós assinamos para trabalhar foi descoberto umas investimentos em bolsa, já estão aqui? A venda das ações. Ações, Isso. Ainda não. A gente está em fase final de formalização do contrato com como é que chama? Não. O Banco do Brasil. Tem uma empresa do Banco do Brasil que faz a intermediadora para poder vender as ações na Bolsa. Isso está em fase final de formalização. Imagino que mais 10 dias no máximo esteja formalizado. A gente tem um valor mínimo, que é aquele da lei autorizando a vender, e aí eles vão vender, logicamente, pelo preço melhor que eles conseguirem no mercado no dia da venda. Mas isso já é para agora, já está correndo já. Isso não entrou aqui, porque essa arrecadação já vai ser 2020. As visitas do pessoal do Tribunal de Contas vêm acontecendo periodicamente? O Tribunal de Contas realmente constante, esse acompanhamento. As visitas deles, março, Riffel, você lembra? Normalmente? Março eles vêm para ver o ano anterior, o quadrimestre anterior, não é isso? Esse quadrimestre eles vão vir agora em março. As visitas deles, né, que vêm, passam uma semana, às vezes 2 semanas aqui na prefeitura, agora em março. Mas o acompanhamento é constante. Na verdade, a prestação de contas é mensal, né? Cada fechamento de mês é passado tudo isso para eles. Então, queria agradecer a todos. Obrigado. Declaro encerrada a audiência pública.